2, 1. Bom, estamos com monitorando a sua tela. Hoje é dia 3 de janeiro, segunda-feira. É a segunda aula invertida. Agora você pode Professor, falar. Diga. antes de iniciar aqui as perguntas, eu queria saber sobre o, a primeira etapa do projeto. Se você vai falar alguma coisa, O que é a primeira etapa do projeto? o escopo que foi feito, o que eu enviei do ciclo da primeira unidade, do ciclo um. Eu vou fazer comentário por escrito, te mandar. Certo, Sobre o que você fez, as ideias que você botou, entendeu? certo. Então, vamos lá. A primeira dúvida que eu coloquei aqui foi atalhos para copiar e colar, recuar e subir. Quando eu estava acompanhando naquela aula que você dá sobre. Aqui não é o meu projeto, não, sabe? É só aquele acompanhamento da aula do que você mostra na aula do Spider. Uhum. Então, aqui, quando eu estava copiando essas coisas aqui e colando dentro, por exemplo, copiar, né? E vou colocar em outro. Eu estava com muita dificuldade. Aí Por depois quê? eu fui, por exemplo, eu apertei Ctrl D, que seria para colar no piso. Aí Uhum. apareceu essa tela aqui. Depois Porque apareceu quando essa. você copia alguma coisa, ele pergunta, porque você não pode criar as coisas com o mesmo código, os códigos são únicos. E quando você copia e cola, ele traz também o código anterior. E aí, quando dá conflito, ele pergunta se você quer alterar o código automaticamente, acrescentando caractere, renumerando, entendeu? Isso é mais uma maneira de você fazer o Ctrl C e Ctrl V sem criar conflito de registro. Quando você copia uma linha e bota, você pode também estar copiando o código daquela linha. Mas como o código é único e bate na cópia, ele avisa, ó, esse código já existe, eu vou criar um diferenciador automático para você. Depois você arruma o código, tá? Bate o botão direito e manda aparecer code aí na sua coluna. Code puro. Pera, ai, meu Deus do céu. Show columns. Olha lá, show columns. Code, procura code. Você vai ver que cada um é diferente do outro. Sim, E aí, se você copiar, copia a linha 14, pega a linha 15, Ctrl C, Ctrl V. Linha 15, Ctrl C, Ctrl V. Marca a linha 15, Ctrl C, Ctrl V. Olha só, ele já está te avisando. Você vai colar, mas tem que substituir uma coisa pela outra. E tem mais uma coisa. Você lembra que você copiou pesquisar material? sim, Está vendo que pesquisar material levava, era um pesquisar material. Faz de conta que era um material. E quando você coloca assim, é um material, e cola, ele pergunta, você está colando uma pesquisa de um material ou de 20 materiais? Ou de 12 materiais? Significa dizer que você pode colocar aí que são 12 materiais. E ele vai multiplicar o dinheiro por 12, o tempo por 12, a duração por 12, é escalar, entendeu isso? sim, É como se você tivesse assim, eu estou colocando poste, colocar postes. Colocar poste gasta um dinheiro, usa um caminhão, leva um tempo. Se você colar mais um poste, vai ser mais um poste. Se você colar mais um poste, vai ser mais um poste. Se você colar 10 postes, vai ser a mesma coisa, só que multiplicado por 10. É como se fosse um apoio para você ter uma matriz, componente de custo, né? Elemento de custo. Eu tenho que um poste tem fio, cimento, concreto, caminhão, gente. Se eu vou colocar 30 postes, eu copio e colo poste 30.
que aí eu vou ter tudo automaticamente arrumado sem eu ter que ficar mexendo, multiplicando eu mesmo tudo por 30, entendeu? É uma forma de alavancar a produção, acelerar a produção de planejamento. Foi claro? É, mais ou menos. Depois eu vou tentar fazer. Então anota no papel e cria assim, tipo, colocar piso, metro quadrado. Polir piso, metro quadrado. Depois, quando tu colocar, copiar e colar, tu cola 100 metros quadrados. E tu vai ver a diferença. Faz a experiência e depois me conta, tá bom? Peraí, repete aí com o que você falou. Você vai criar a sua atividade em função de 1 metro quadrado, ou em função de uma coisa, ou em função de 1 metro cúbico. E quando você for colar aí, você cola não 1 metro cúbico, você cola 10 metros cúbicos. Ou se for piso, você não vai colocar uma atividade de botar 1 metro quadrado de piso. Você vai botar uma atividade de colocar 50 metros quadrados. E ele vai fazer para você o cálculo de novas durações, novas criaturas, novas coisas e novos custos. Automaticamente multiplicado por 50 e não por 1. É por isso que tem esse multiply by. Fica mais fácil para você fazer o planejamento de coisas repetitivas. Entendeu? Faz um teste depois e vê qual é o resultado. Tá. Outra pergunta, vai. Peraí. Eu vou fazer a nossa aula invertida durar enquanto tiver café com leite. Ó, O que aconteceu aí? deixa eu ver aqui. Ah, aqui é só nessa parte aqui Acho que das... Ai, meu Deus, deixa eu ler aqui, porque eu pergunto e depois eu esqueço. Dúvidas nesses ajustes dos atributos das atividades. certo. Você tem alguns atributos para fazer ajustes nessa etapa da sua vida de estudo. Deve ter um zilhão de atributos aí. Então você vai ter que se ligar nos atributos que estão sendo usados nessa aula. Então, Se você for perguntar tudo que tem aí, não vai acabar nunca. Certo. Então, não. Eu fiquei assim com dúvida assim para entender os dois que você falou, desse de contínuo e Ah, tá bom. Tá. Então vamos lá. Pegando o additional, você tem interruptor. A atividade ela pode ser interrompível ou não. Atividades interrompíveis. Colocar piso, pintar parede. Você pode parar e continuar amanhã, correto? Não é que você quer, é que você pode parar. Concretar a laje, concretar a base, você não pode parar. Se você parar, você perde o trabalho inteiro da concretagem. Então, as atividades que você quiser planejar, que poderão ser interrompidas e depois continuadas, você marca. Essa atividade é interruptible. Essa atividade não é interruptible. Atividades que não são interrompíveis. Gravidez não é interrompível. Ela continua e você não pode parar e continuar depois. Outra atividade. Concretar. Outra atividade. Aplicação de selante. Você tem que fazer de forma ininterrupta. Senão, você perde o trabalho todo. Concreto seca, seca parcial, não dá liga depois. A segunda é, se for interrompido, permite interrupções que não sejam maior que tantas horas. Ou seja, se o programa interromper as atividades, questão de planejamento, ele não vai interromper períodos maiores do que tanto o que você botar. Entendeu isso?
São ajustes que você dá para o programa poder calcular as datas e a hora de começar. O continuous. Continuous você marca quando você quer que a atividade comece no começo do dia. Ah, mas ela podia começar às 11h30. Não. A minha atividade está ajustada para começar no começo do dia. O dia começa às 8? Então, se ela for agendada para hoje às 11h30, ela não vai acontecer hoje às 11h30. O programa vai empurrar para amanhã às 8 horas. Entendeu isso? Entendi. Isso é ajustes finos que você faz na programação do seu trabalho. São vários atributos. Adjustable duration é uma condição específica de outro assunto que não dá para falar agora. Tá. E o calculate variance trends é que no futuro você vai marcar isso. Porque você vai, enquanto anda com a obra, você vai poder ver que há uma variação. Essa atividade ela não está andando como deveria. Ela está atrasando. Cada vez que eu meço, eu vejo que ela atrasou um pouquinho. Então, esse Calculate Variance Trends ajuda você a entender o quanto ela está atrasando e em que velocidade ela está atrasando, a derivada primeira e a derivada segunda. Ou seja, a obra está indo mal muito rápido. Ou a obra está indo mal, mas ela está cada vez menos mal. Então, esse cálculo aí vai te ajudar a entender como está o desempenho da obra, do projeto, da coisa. Só que são ajustes futuros, tá? Outra. Sim. O que é essa pergunta? Quando eu faço uma ligação lá no sequenciamento das atividades, sempre que eu faço a ligação, aparece essa caixa aqui. Aí eu queria entender ela. Essa caixa. Essa caixa é de agendamento. Quando você faz uma ligação, que você diz é quando você sequencia uma atividade após a outra ou junto da outra, não é isso? Isso. Então, tem uns ajustes no programa que permitem que ele calcule automaticamente. Toda vez que ele calcula, ele chama essa janelinha. Dá uma olhada no seu projeto, vai lá para o Spider, chama o seu projeto e verifica as propriedades. Vai lá. Aqui? Estou vendo. Propriedade, espera um pouquinho. Geral. Espera aí. Tá vendo aí? Break Calculate Diagrams Automatically? Sim. Tenta desmarcar isso. Tá ok? E faz uma ligação e vê se aquela janela vai aparecer. Aleatória, só para a gente ver. Apareceu? Tá. Se você der ok, ele calcula, tá? Dá ok. Ele calcula e bota a atividade na posição certa. Esse tipo de coisa que aparece para você, normalmente não aparece. Deixa eu ver. Em algum ajuste aí, você consegue tirar esse cálculo automático. Como eu não estou lembrando agora, manda por escrito que eu vou depois responder para você. Senão a gente gastaria muito tempo procurando isso em tantos ajustes que esse negócio tem. Mas, por outro lado, sempre que aparecer, você manda calcular que ele calcula. É a telinha de cálculo. Certo. Outra. Sim. Aí aqui... As dúvidas do vídeo, por enquanto, são essas, Spider. Mas eu vou usar aqui. Eu coloquei, você falou em algum momento, as atividades serão colocadas na ferramenta a partir de reuniões com a equipe especializada, a equipe de execução. Aí eu perguntei,
como é que se dá essa relação na prática? E se na etapa lá do escopo essas reuniões já acontecem? Vamos lá. Quando você contrata um planejador, parece que ele vai resolver a vida do projeto, da obra. Na verdade, o planejador, ele não tem condição, e você já tinha falado sobre isso, ele não tem condição de entender de tudo que existe no planeta. Uma obra civil, uma obra de petróleo, uma obra de elétrica, são bem diferentes, são disciplinas muito diferentes. Não é possível uma pessoa conhecer tudo isso, de modo que ela sozinha defina o que vem primeiro, o que vem depois, ela sozinha defina quanto tempo leva para fazer e ela sozinha diga o que precisa. Então, isso é só para chamar a atenção que as atividades são colocadas não pela cabeça do planejador. A Tatiane foi contratada para fazer o cronograma e o planejamento. A Tatiane tem que perguntar, gente, esse piso aqui, como é que vocês vão fazer? Você não sabe, Tatiana? Eu sei fazer piso, mas cada obra é uma obra, cada caso é um caso. Como é que vocês vão fazer? Nós vamos descarregar, vamos colocar e fazer um contrapiso, depois nós vamos dar um dia de espera. Olha, o cara disse que vai dar um dia de espera. Tá bom, você vai escrever um dia de espera. Não sei para quê, mas é a tua função. Você só poderia colocar as atividades de produção se você fosse uma especialista naquele assunto e que eles vão seguir as suas orientações. Lembrando mais uma vez que você pode ser especialista num assunto, mas não em todos os assuntos. E uma obra tem vários assuntos. Às vezes tem várias até disciplinas e envolvimentos. Até o órgão público e regulamentação e procedimentos específicos existem. Será que você sabe de tudo isso? Tá aí o motivo dessa aspas. Devem ser colocadas depois que você formalmente perguntar à equipe o que vai ser feito, como vai ser feito. Quer dizer, pelo menos você ter uma cumplicidade com a produção. Planejamento que não tem cumplicidade com a produção, provavelmente não vai acontecer nunca. Entendeu? Tá, e você falou das atividades em relação ao escopo, aquela etapa que a gente vai traduzir né, na EAP o produto. Eu diria para você o seguinte: depois que você leu o contrato, leu o edital, leu o escopo e você estruturou a EAP, o melhor é você pegar a EAP, digamos, imprimir, né, e mandar para os envolvidos. Você lembra que tem cliente, fornecedor, chefe, tem um monte de gente envolvido? Todos com o objetivo de fazer aquela coisa. Então, quando você mandar a estrutura para eles, a estrutura vai ter um dicionário. Você escreveu aí piso da coisa, então piso é piso. Mas quando você ler o dicionário nas notas, está escrito piso composto de porcelanato, explicando de acordo com o contrato anexo 2. As pessoas vão ler isso. Elas têm que ler isso e dizer, Tatiane, você não incluiu uma coisa aqui, que é um teste final. Aí a Tatiane vai dizer, mas não está escrito que tem teste final. Aí alguém vai dizer, está escrito sim. Lá no começo, aí a Tatiane vai descobrir que ela não sabe ler. E tudo bem, eles ajudaram a construir o escopo através de uma interação formal. Agora, se ele fala que tem teste final e você disse que não estava escrito, é porque não é para fazer, não está no contrato. E o cara diz, mas não é impossível não ter teste final. Perfeito? Então nós vamos colocar o teste final, mesmo que o contrato não mande. Veja, você não está fazendo nada de errado, só está fazendo como deve ser feito. Se esqueceram de cobrar o teste final, por isso que não está escrito, alguém vai levar um prejuízo. Porque quando você bota o teste final,
aparecem gente, materiais, dinheiros, transportes, e com isso vem custo. O teste final tem que estar dentro da estrutura, tem que estar dentro do escopo. Você disse que não botou porque não está escrito. Se não está escrito, provavelmente não vai ter um item explícito para pagamento. Está claro para você isso? Sim. Ficou. Então, tudo que você faz tem que ser impresso e entregue para a galera. O escopo, você estrutura AP, imprime AP, imprime o dicionário, imprime as virgulinhas e manda a galera ler e responder. Falta alguma coisa? Tive um trabalho uma vez que, a partir de um edital, a gente construiu uma EAP. Um edital bem grande da Petrobras. E aí, quando fez a EAP, e a gente botou na tela, as pessoas se identificaram. Essa parte é minha, essa parte é minha, essa parte é dele. Todo mundo se identificou. E aí alguém disse, essa parte não é minha, vocês escreveram errado, a parte é dele. Aí nós mudamos. De mim passou para ele. Pronto, acabou. Até que alguém falou, cadê a interface? E aí a gente perguntou, interface de quê? A interface disso com aquilo. Alguém tem que fazer essa interface. E nós falamos, não está escrito em lugar nenhum. Interface. Não está escrito. Se não está escrito, não é para produzir. É claro que se não produzisse, a coisa não ia funcionar. E aí descobriram que o edital estava carente de mais detalhes. Então, quando você estrutura e apresenta, todo mundo consegue ver as coisas que têm que ser feitas e descobrem as coisas que a gente esqueceu de escrever. Entendeu isso? Sim. Por isso, a sua missão é estruturar a AP e mandar para todos os envolvidos, para que todos possam ler e dizer, Tatiane, você esqueceu. A culpa é sempre sua, né? Você esqueceu. E você vai dizer, não está escrito, eu não botei. E aí o pessoal descobre que se não está escrito, o acordo, o contrato, os pagamentos, os valores podem estar com problemas, entendeu? Sim. É a hora boa de ver isso, tá? Antes de começar, é a hora boa de ver isso. Outra. Eu perguntei também, falar mais de marcos que são os marcos que não são legais, que não estão no contrato, mas que é interessante para o planejador. Você deu uns exemplos na aula. Os marcos, eles têm o objetivo de tomar conta. No contrato, por exemplo, tem um marco de entrega. Você tem marcos intermediários. Eu quero a turbina 8 de Itaipu em fevereiro. Por quê? Porque sim, acabou o assunto. Então, isso é um marco. Ele colocou esse marco porque ele quer a turbina 8 em fevereiro. O seu planejamento vai trabalhar para gerar um resultado que em fevereiro vai ter um marco. Marcando ali no seu mapa que acabou. Você vai correr atrás para acabar. Todo mundo vai trabalhar para acabar. Esse marco te controla. O marco serve para controlar. Os marcos obrigatórios controlam o fornecedor. Data de entrega parcial. Agora, você, Tatiane, se você está tomando conta da turbina 8, você não pode ser avisada na véspera que a turbina 8 não ficou pronta. Você já pensou? Você tem um marco em fevereiro para entregar a turbina 8. Aí chega em janeiro, na reunião, o pessoal diz, Tatiane, não vamos entregar em fevereiro. Então o que a Tatiane tem que fazer com o gerente? Colocar marcos anteriores ao marco obrigatório. Aí são marcos arbitrários, marcos opcionais, marcos de controle do planejador e do gerente. Se a turbina 8 tem 4 partes, eu boto um marco na primeira parte, boto outro marco na segunda parte, boto outro marco na terceira parte, de modo que, durante a vida da turbina 8, se o primeiro marco escorregar, você já sabe que o 2 e o 3 vão escorregar, não é isso? Sim. Então, dá tempo, depois que o primeiro marco escorregar, de você fazer alguma coisa para o 2 e o 3 voltarem para o lugar.
Aí andando mais para frente, o marco 2 ameaça escorregar. Ameaça. O 2. Você já faz uma reunião, briga com todo mundo, e o marco 2 não escorrega. Aí vai andando, e o marco 3, na véspera alguém diz para você, e não vamos entregar o marco 3 amanhã. Aí você manda demitir meia dúzia, todos ficam com medo, e o marco de entrega de fevereiro com certeza será atendido. O marco obrigatório é para ser atendido, correto? Sim. Os marcos que você coloca de controle é para você, planejador, colocar algo interessante para você, claro, né? Para que você não faça feio nas entregas obrigatórias. Certo. Outra. Para terminar, se você filtrar o seu cronograma, em vez de mostrar o seu planejamento, ao invés de mostrar durações, atividades, se você mandar mostrar só os marcos, você vai ter um plano de entregas, um plano de marcos. Isso interessa a quem? Interessa ao gerente. Ele não quer ver se você botou piso, tá nem aí, mas ele pode querer ver se os marcos estão sendo cumpridos. Se os marcos intermediários estão sendo cumpridos, é provável que o marco obrigatório seja cumprido. Entendeu? Então, você pode filtrar o seu planejamento, criar um layout só para isso. Modo layout de marcos. São 20 linhas. Aí ele olha e vê as 20 linhas, está todos os marcos direitinho. Só quer saber isso, mais nada. Piso, pintura, estrutura, isso aí não é problema dele. Ele quer que os marcos estejam no lugar, entendeu? Sim. Fala aí, outra. Perguntei. Não, deixa eu ver aqui. Esse aqui já falei. Maneiras de estimar a duração. Sim, deixa eu vir aqui. Isso está nos materiais todinhos, né? Deixa eu... Essa é uma pergunta de uma coisa que você falou. Você falou que há várias maneiras para estimar essas durações. Sim. E daria um curso à parte só para falar de prazos e desenvolvimento do cronograma. Sim. Você é a planejadora. E você está colocando as coisas no papel para que as coisas sejam ordenadas e de modo que as pessoas possam cumprir o programa de trabalho. Se você disser que você vai ter uma mulher com uma atividade de gerar o filho, e você escrever que tem 3 meses de prazo, você provou que não só não sabe como é que funciona uma gestação, como você também não perguntou a ninguém. Você podia perguntar a alguém. Você não sabe, podia perguntar a alguém. Então, quando você escreve a duração, pode ser por estimativa sua, pode ser por chute, bico, pode ser por uma tabela. Para botar 1 metro quadrado de ardósia é 1 hora. Para botar 100 metros quadrados de ardósia são 100 horas. Para botar 200 metros quadrados de ardósia são 200. É uma estimativa, não é isso? E você pode fazer uma estimativa provável. Na maioria das vezes leva 3 dias, mas algumas vezes leva 5 dias. Então você pode botar uma faixa de duração. Significa que tem várias maneiras de você estimar a duração. E aí, como já falei, essas várias maneiras levam a erros. E muita gente comete erro porque, sem perguntar nada a ninguém, define duração de uma coisa que não sabe fazer. Ou copia a duração de outro. Vou fazer pavimentação de estrada em São Paulo. Vou fazer pavimentação de estrada na Amazonas. É muito diferente as durações. Ao botar 1 quilômetro de asfalto em São Paulo, você pode levar, sei lá, 1 semana.
Para botar na Amazônia você leva um ano, porque chove o tempo todo, alaga tudo, tem onça, sabe? É esse tipo de estimativa que traz problemas no planejamento quando ele não é, como eu já sempre repito, participativo. Você planejador, você gerente, tem que ver quem vai fazer, aonde vai fazer e conversar. Quanto tempo leva? Aí você bota, você estima, você devolve e pede para confirmar isso aí mesmo. Entendeu o que eu estou dizendo? Tem que haver um feedback e tem que haver uma formalização. Porque você, Tatiane, nunca disse que leva 3 meses para ter gêmeos. Quem disse foi a Maria. E você teve que colocar 3 meses, que foi a Maria que falou. Você não é obstetra. E você nunca teve filho, então você acreditou na Maria. Você botou 3 meses. Quando alguém pergunta quem é a louca que botou 3 meses, fala, não foi eu não. Eu tenho um documento onde a Maria mandou colocar 3 meses, entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Isso é importante, formalização, principalmente porque no futuro breve aqui no Brasil nós vamos ter problemas judiciais. Nós vamos ter que chamar a Tatiane para analisar um cronograma, um plano. E a Tatiane vai perguntar, cadê o documento que diz que é 3 meses? Não tem. Se não tem, o senhor está errado. Aí aquele que fez o planejamento está condenado. Se ele te entregar um documento, tá vendo a formalização? Se ele te entregar um documento, você vai dizer para o juiz, ele está certo. Ele colocou o que o cara mandou, e o cara especialista, Maria, mandou botar 3 meses. Aí, no futuro, quando entrar na justiça, e você vai ter a competência do planejamento, a competência dos cálculos e vai ter também a competência das técnicas que dizem nada é de boca. Tudo é formalizado, a EAP foi formalizada, o pessoal concordou. Você não é a dona da obra, você não é a dona, como ferramenteira, né? Você não é a dona da obra, você não é a dona do contrato, você pegou as informações e trabalhou para que tudo isso fosse usado para chegar ao melhor resultado. Fechou? Fechou. Outra dúvida que eu tive foi na estratégia para definir o cronograma, né? Que tem o método do caminho crítico, né? Tem o RPM, esse eu entendi. O que eu não entendi foi esse CCM, que você colocou que são restrições de crítica. Você tem uma maneira de fazer planejamento. Assim, você tem uma primeira maneira de fazer planejamento. Que é assim, eu mando, você obedece. Eu mando, você obedece. E isso aconteceu no CPM. E eu mando, você obedece por uma simples razão. Eu tenho que fazer o mais rápido possível aquilo que é possível. Então não vem com a história de eu não tenho gente para fazer o jardim porque eu estou fazendo a casa. Nós vamos fazer a casa, o jardim, a rua, tudo ao mesmo tempo. A menos que não seja possível. Quando o cara faz a casa, chão, parede, telhado, não tem jeito. Tem que ser nessa ordem. Mas o jardim pode ser junto com a rua, pode ser junto com a hidrelétrica, pode ser tudo junto. Então o CPM, o Critical Path, é o caminho crítico, lá das épocas de 1950, 60, ele existiu como uma coisa natural. A partir daí, diversas ideias surgiram, ou diversas avaliações surgiram. Uma delas é o RCP. O RCP é o Resource Critical, né? Você está vendo o seu cronograma de barrinhas azuis e vermelhas aí? Você está vendo que tem assentar material, limpar material e pesquisar material? Tudo isso poderia ser feito junto, como você escreveu aí. Agora, presta atenção, se o Manel é o único cara dessa obra, ele não vai conseguir fazer essas 3 linhas, 17, 18 e 19 ao mesmo tempo, porque ele é um só.
Então veja, o seu planejamento, ele é exequível, possível. Aí você tem a outra técnica, que é o RCP. Se só tem poucos recursos, isso aí não é mais exequível. É possível, mas não é exequível. Por quê? Porque Manel faz o assentamento, depois o Manel limpa, depois o Manel pesquisa, depois o Manel compra. É tudo Manel. Aí você tem uma outra maneira de agendar. O que você está vendo é um agendamento pelo primeiro ícone, que é o do reloginho, é o CPM, lá em cima. Sim. E você tem o segundo ícone. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, saiu da tela aqui. O segundo ícone é esse. Ele vai levar em conta se tem material, se tem dinheiro, se tem gente. Isso é o RCP, Resource. Só vai planejar se tiver recurso. Lembra que em 1950 o Departamento de Defesa americano era riquíssimo, fazia o que queria. O RCP é na realidade, estamos numa outra realidade. E o RCP diz, planeja, agenda de modo que só vai acontecer se tiver Manel, cimento e dinheiro. O segundo botãozinho existe no seu aplicativo. Esse botãozinho não existe em nenhum outro aplicativo. Hoje você pode fazer planejamentos somente pelo primeiro botãozinho? Ou você tem obras que não tem dinheiro, não tem Manel e não tem material? Tem obras assim, todas as obras, né? Então, é bom que a sua ferramenta tenha essa opção. Clica nesse botão aí. Você vai ver uma tela diferente. Se a tela aparecer aí. Clica aí. Clique aí. Tá bom, tá bom. Tá vendo aí? Vai ali, ó. Tá vendo Standard Advanced Optimization? Tá vendo isso? O método? Sim. Esses métodos são inteligência, algoritmo desenvolvido para levar em conta um monte de coisa. Vai lá para Resource. Ali em Resource, à esquerda. Do lado esquerdo você teria os equipamentos e as pessoas, que não são infinitas. Aí tu jogaria para a direita para que o computador pense, se não tiver isso, eu vou ajustar o planejamento para só acontecer quando tiver isso. Então fecha essa janela e dá uma olhada na linha 17, 18 e 19. Você não tem condição de fazer essas três ao mesmo tempo se só tiver um Manel. Então o seu computador faria essas três ficarem seguidas uma após a outra sem você botar setinhas. As setinhas que você botou são de construção. Só é possível construir assim. Enquanto que aquela linha 17, 18 e 19 não é obrigada a ser uma após a outra. Por isso que você botou juntos. Agora pensa, se não tem Manel, uma setinha invisível vai aparecer graças ao computador. Muita gente faz o planejamento que você acabou de mostrar na tela, entrega, e todos ficam felizes. E quando chega na hora, em março de 2019, que começa o trabalho no dia 11, não começa. Por quê? Porque não tem Manel. Mas peraí, você me dá um plano que não é válido? Mas você não sabia que não tinha Manel? Sabia. Mas o meu programa, meu computador não calcula isso para mim. Eu teria que fazer setinhas na mão. Tá entendendo essa condição estranha? Tô. Então, CPM, RCM e tem o CCM. O CCM é o Critical Chain Method. O Critical Chain foi desenvolvido pelo Goldratt. É uma teoria interessante, que é muito interessante, é legal pra caramba, acadêmica,
E o dia que você tiver uma fábrica só sua, você pode implementar. Porque, embora desenvolvida e difundida, você não vê isso ser aplicado no mercado. A menos que você aplique para dizer que aplicou e faça uma apresentação de sucesso. Ela parte do princípio que todas as atividades podem ser reduzidas, cria um buffer, um lastro, um pulmão, e é uma teoria assim meio que paralela, um universo meio paralelo. Quando você vai para a realidade da engenharia, não se aplica. Vou repetir, quando você vai para a realidade da engenharia, o CCM não se aplica. Alguns aplicam, fazem estudo de caso e apresentam em congresso. Você já estudou na física que um pêndulo de 1 quilo de massa, suspenso por um fio inelástico de massa desprezível, num ponto unidimensional, sustentado sem atrito e sem ar no vácuo. E o pêndulo oscila. Já viu esse exercício? Acho que já. Aonde você vai encontrar na sua vida um pêndulo com fio inelástico de massa desprezível no vácuo? Onde você vai encontrar isso? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Só no livro. Então veja, tem coisas que você desenvolve que para terminar só faltava assim um pêndulo de massa de 1 quilo, suspensa por um fio inelástico, sem atrito, de massa desprezível, sustentada pela mão de um político honesto. Aonde você vai encontrar esse pêndulo? Ou seja, CCM, então, é uma coisa bacana. Eu sou uma das poucas pessoas que falam isso de forma pública, porque não é bonito falar isso, entendeu? Não é bonito. Porque tem que bater palma para tudo que as pessoas falam, porque senão as pessoas não vão bater palma para você. E eu não estou brigando com as pessoas, eu estou dizendo o seguinte: você ler a teoria, leu, é bacana. Eu participei da equipe do Goldratt. Foi o Goldratt que desenvolveu essa teoria. Eu participei, eu traduzi material, eu fiz coisa para o Project para poder rodar essa CCM. Só que é bacana, mas não funciona. Funciona talvez numa repartição pública, tá? Eu acho que funciona numa repartição pública. Mas isso é tema para a gente falar durante horas. E não, aí gastaria nosso tempo aqui. Mas tem mais pergunta? Bom, eu acho que das coisas que eu anotei, deixa eu abrir aqui de novo. Essa era a última. Mas ainda falta eu terminar de assistir o vídeo, que ainda não deu tempo. Porque eu assisto anotando e no Spider ao mesmo tempo, aí demora demais. Veja, o Spider também pode trabalhar o conceito CCM. Ele até trabalha, mas é um conceito mais evoluído, mas é outra história, leva muito tempo. Sim. O que você tem hoje na sua tela, volta para o do Spider aí. O que você tem hoje na sua tela de Spider é um botão que calcula com um reloginho. Ou seja, o único problema é o tempo. Um botão que calcula levando em conta a falta de recursos. Em 2009, houve um grande problema no mundo. A Lehman Brothers faliu, houve uma crise da bolha imobiliária, todo mundo teve problema de grana. Nesse momento, o capitalismo ficou menos forte. Então, fazer tudo junto, ter todo o dinheiro do mundo, não era uma coisa comum. A própria Petrobras teve, na época, um corte de 30% no investimento dela, porque houve uma crise mundial. Em 2013, houve outra crise. E nós estamos em 2022 numa pandemia. Você acha que as obras do Brasil que vão começar, ou as obras do Brasil, que são 15 mil obras públicas paradas, você acha que elas vão começar com todos os manéus do mundo,
todos os concretos e aços do mundo à disposição e todo o dinheiro do mundo? Se você acha isso, você vai apertar o botãozinho do reloginho. Se você não acredita nisso, você vai colocar o que você tem que fazer, desculpa, quem vai trabalhar e os limites, e apertar o botão dos recursos que é do lado do reloginho. E aí você vai ter um planejamento real. Não é um planejamento muito lindo, tipo, não é para ontem, é para quando der. Então você faz planejamento para as empresas atingirem seus objetivos. Mas você não pode mentir. Existe muita gente mentindo. E diz que a culpa é do software, diz que a culpa é sei lá do quê. Mas se você interage, se você fala com as pessoas, você vai saber que a linha 17, 18 e 19, quem faz é o Manel. Marca com o seu mouse 17 até 19. Marca eles aí. Marquei. É que eu não tô... Ah, isso. Botão direito. Agora. Propriedades. Coloquei. Vai lá em recursos. Resource. Nós vamos fazer uma coisa fora de hora. Aperta Resource. O botão direito, lá em cima. Clica. Pera. Clique aí. Clicou em Resource. Não, lá no botão. Isso. Você não tem recurso nenhum ainda, correto? Você não botou, não está na hora ainda? Sim. Não é hora? Então aperta New. Vamos fazer uma simulação. New. Embaixo, o botão New. Coloquei. Escreve aí, escreve Manel. Escreve Manel. Coloquei. E dá OK. E marca Manel. Marca o Manel lá em cima. E dá OK de novo. Agora, dá um OK novamente. Dá uma olhada agora. Vai. Dá uma olhada agora que todas as 3 atividades possuem Manel. Dá um OK. Olha para a linha 17, 18 e 19. Tá vendo esse maisinho? Abre o maisinho. É só para você ter uma ilustração disso. Tá vendo que cada uma tem Manel? Só tem um Manel, não é isso? Uhum. Vai lá no segundo botão, não do reloginho. Vai lá em Resource agora. Lá embaixo. Não, no Resource. Eu fiz, eu fiz aqui. Vai lá. Vai lá, botão, clica, vai em Resource. Lá no botãozinho. Não é Não, aqui. você tem que vai na tela, abre a tela, aí você vai encontrar do lado esquerdo Resource. Não aperta OK ainda. Cadê a janela? Abre a janela aí pra gente ver. Não, vai lá no seu planejamento. Então, não é aqui não, nesse botão? Vai no... Isso, vai, clica. Então, eu já fiz. Mas é que eu não estou vendo a tela. Ah, aqui, né? Ah, agora peraí. Tá vendo o Manel? Sim. Nós vamos pedir para que o planejamento agende o seu trabalho considerando que não tem Manel. Aperta OK. Dá uma olhada na posição da linha 17, 18 e 19. Elas estão acontecendo todas juntas? Não. Mas estavam, não estavam? Estavam. Aperta o botão do reloginho. OK. Está acontecendo junto? Tá. Qual desses planos é o verdadeiro? Esse ou o outro? O outro. Por quê? Porque só tem uma pessoa para executar esse serviço Então, e ele não vai... Muito bem. Então, para que você está calculando com o botão do reloginho? Por que você vai entregar esse planejamento para o seu cliente?
Se você sabe de antemão que só tem um anel. Entendeu o que eu estou dizendo? Entendi. Abre o maisinho da 17, 18 e 19 e marca Manel e deleta. Marca Manel e deleta. Na linha 18, linha 18. Aí você vai voltar ao seu original, tá? Você percebeu então que existem pelo menos duas maneiras. A maneira do reloginho, que seria meu problema é tempo. E a maneira do lado do reloginho. Meu problema, além de tempo, é gente, é material e é dinheiro. Então você vai, ao longo do treinamento, fazer o planejamento do reloginho e vai fazer o planejamento do recurso. Você tem caminhão transportando os blocos, não tem? Tem. Eu não sei se tem infinitos caminhões. Nós vamos ver isso mais para frente, não é agora, né? Você vai ver que, não tendo infinitos caminhões, você não vai acabar essa obra tão cedo. Entendeu? Sim. O CCM é uma coisa mais esquisita ainda. Se você já achava que, não tendo uma anel, fazia tudo junto, o CCM é uma coisa mais abstrata ainda. Então fica apenas uma ilustração, para você depois verificar. Outras? Eu acho que, por enquanto, são só essas as dúvidas. Tá, você já começou a mexer no seu projeto de bloquinhos para botar as atividades? Eu só fiz até agora os layouts que eu fiz. Porque ontem eu parei, eu fiz esse sequenciamento na aula que você dá do Spider, na aula 2 do Spider. Aí estava dando uns erros, aí eu disse, não, eu vou desfazer e só vou começar amanhã. Aí eu vou começar de novo lá do sequenciamento. Aí eu só vou para o exercício quando eu terminar esse. Quando eu terminar Lembra que eu fiz um vídeo do caminhão levando o bloquinho, deixando o bloquinho lá. Transporte, movimentar bloquinho, cada coisa dessas é uma atividade. E é interessante que uma coisa só acontece após a outra. Por exemplo, você só pode botar o bloquinho no lugar depois que o bloquinho chega, não é isso? Não tem como ser diferente, né? Mas não é impossível levar ao mesmo tempo 4 bloquinhos. Se tiver 4 caminhões. Ou se tiver um caminhão que leva muito bloquinho. Quando você planeja um bloquinho atrás do outro, sabe, fica uma coisa muito longa. E a pergunta é, por que você não mandou 2 bloquinhos de uma vez? Por que você não transportou 4 bloquinhos de uma vez? Senão você vai ser uma planejadora. Imagina 2 planejadores. O planejador A leu o escopo e fez a EAP. O planejador B leu o escopo e fez a EAP. Não há dúvida que as duas EAPs serão exatamente iguais, porque o está escrito. Não tem que interpretar. Quando o planejador A resolve mandar 4 bloquinhos de cada vez, porque ele tem caminhão, o tempo de construção é mais curto, não é? Peraí. Tatiane? Oi. Tatiane? Cadê você? Pergunta de novo. Tá vendo? Quando você tem um planejador A que leva 4 bloquinhos de uma vez, o tempo de produção dele é mais curto do que o tempo do planejador B que manda um bloquinho de cada vez, não é? Sim. Tá me Então, escutando? o que significa dizer? Que a qualidade do planejador está na capacidade dele planejar as coisas o mais rápido possível. Sim. Está entendendo isso? Entendi.
Oi, você entendi. está aí ainda? Oi, tô. Tá me escutando? Estou ouvindo, estou. Então, é a partir desse exercício que a gente vai ver o quão esperto o planejador é. Se ele faz simultaneamente, se ele usa os caminhões todos, sabe? Ou seja, ele não tem ideia que ele não está usando os melhores recursos. Sim, Fechou? Anota as fechou. próximas dúvidas Quinta, né? para quinta-feira. Tá certo. Vê os vídeos todos, não pula nenhum, Tá, entendeu? tá bom. Não pula Tchau. nenhum vídeo. Tchau.